Boa tarde, pessoal. Essa semana, a nossa sistemática de aula seria pelo Meet. Infelizmente, por conta do o número de acessos que foi limitado, agora, a escola está vendo um jeito, de organizar essas nossas aulas. Então, foi decidido que essa semana a gente passaria as videoaulas, Então, a gente vai primeiro videoaula de redação, Assim como sou professora de português de vocês de PDT, também serei eu a professora de redação. E durante essas nossas aulas de redação, nós vamos focar em muitas coisas, certo? Mas o nosso primeiro intuito, como redação, é fazer uma revisão, uma sondagem do que vocês aprenderam no segundo ano. Por isso, nós iremos começar explicando a diferença entre tipologia textual e gênero textual, O gênero textual, ele está relacionado a um contexto histórico e cultural, e são diversos os exemplos, como uma carta, uma receita, um e-mail, um telefonema, um bilhete, uma música, tudo isso faz parte dos diversos gêneros textuais. Já por outro lado, o tipo textual, que é chamado de tipologias textuais, se relaciona com a estrutura dos textos e eles são divididos. Como é que eles se apresentam? São 5 os tipos textuais. Nós temos a narração, a descrição, a dissertação, a injunção e a exposição. Sendo que narração, descrição, vocês viram durante o primeiro e o segundo ano de vocês. Vocês podem ter visto exemplos dos outros tipos de textos, mas nenhum foi a fundo do que seria, certo? Então, nós iremos trabalhar muito esses tipos de textos no terceiro ano. Eu vou aqui só revisar e exemplificar cada um e nas próximas aulas a gente vai mais a fundo. O que é uma narração? Narrar é contar uma história, Narração é uma tipologia textual muito conhecida. Trata-se de uma maneira, de uma história contada por um narrador, a qual é construída em torno de um ou mais personagens, em um determinado local e em um determinado tempo. Ao ler uma narrativa, sempre encontraremos uma sequência lógica, sendo apresentada por o seu leitor. Em um primeiro momento, há uma introdução, apresentando os personagens, o lugar, o tempo em que ocorre a história, e em determinado tempo. Após esse segundo momento, a tipologia textual, ela apresenta uma situação conflitante. Esse conflito é chamado de clímax. E, por fim, um desfecho, que é o final da história, o final da narrativa. Então, aqui nós temos um texto narrativo, onde os principais pontos é ter um narrador, seja ele personagem ou não, certo? Ou pode ser observador. Nós temos os personagens, temos o enredo em si, Temos o clímax e temos que ter o tempo e o espaço. Esses são os pontos principais de um texto narrativo. Mas, como disse, a gente não vai ficar só aqui, porque isso aqui vocês já viram no primeiro e no segundo ano de vocês. A gente está só fazendo uma sondagem do que vocês aprenderam. Eu coloquei aqui um exemplo de um texto narrativo, que é uma fábula da rã e do boi. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então, a outra rã chegou e perguntou se o boi era maior dos dois. A primeira respondeu que não e se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta: quem é maior agora? A outra rã respondeu: o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar mais inflado, mais e mais, até que arrebentou. Moral da história: quem tenta parecer maior do que é, se arrebenta, Então, vocês observaram aí, que nesta fábula tá narrando, tá contando a história, onde tem personagens, Tem o espaço onde foi que aconteceu a história, tem o tipo de narrador,
E nós temos também o clímax, né, que foi a parte em que a rã explodiu, né, que a rã se arrebentou, certo? Então, nós temos todas as partes do texto narrativo aí nesse exemplo. E o texto descritivo é o que? É descrever. Descrever é ir mais com detalhe nas coisas, né? Apresenta a descrição de algo, ele pode ser de uma pessoa, de um objeto, de um local, certo? E quais são as estruturas do texto descritivo? Nós temos a introdução, se ele apresenta sobre o que ou quem será descrito, se eu vou falar de uma pessoa, né? Então, já coloco o nome da pessoa, quem será descrito, se eu vou falar de um objeto, é o que será descrito. O desenvolvimento é a realização da descrição, pode ser objetiva ou subjetiva de algo, e a conclusão é o término da descrição. Aqui eu coloquei como exemplo a carta de Pero Vaz de Caminha, que é um relato de viagem, né? Onde ele descreve todo o achado, toda a terra brasileira, né? Ele descreve como eram os índios, ó. Quando ele diz aqui, andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças, nuas como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda a tinta daquela tintura preta, ou seja, ele descrevia com detalhes como eram os índios, como eram aquelas moças índias, ok? E por mais importante aqui, que é o que nós iremos estudar, é o texto dissertativo, que é o carro-chefe do terceiro ano, é o carro-chefe do Enem, é o texto dissertativo. E nós iremos focar bem nele esse ano todo, né? O que é um texto dissertativo? Ele busca defender uma ideia e logo é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. Geralmente, os textos dissertativos argumentativos, além de ser opinativos, eles buscam persuadir o leitor. Aí nós temos a estrutura do texto dissertativo, né, que é dividida em 3, que são fundamentais. A introdução, que ela pode ser chamada de tese, é uma pequena parte do texto que apresenta a ideia ou o tema ou o assunto principal que será falado, que será dissertado. O desenvolvimento, que também é chamado de antitese, que é a maior parte do texto em que é apresentado os argumentos, seja ele contra ou seja ele a favor do seu tema, e a conclusão, né, que pode ser uma nova tese, né? Essa aqui ela vai sugerir uma ideia que pode ser uma solução para o problema apresentado. Aí aqui eu coloquei o exemplo de um texto narrativo, que é um editorial, né, criado por um publicitário, paga para o usuário assistir a propagandas. Aqui ele vai falar a opinião dele, vai dizer do que pensa, certo? Esse tipo de texto nós vamos estudar a fundo ele, por isso que nessa aula eu não irei exemplificar muito bem ele, ok? Outro exemplo de texto dissertativo é o texto injuntivo, que o injuntivo ou instrucional ele está pautado na explicação e no método para a realização de algo. Assim, um dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, de modo a indicar uma ordem. Aí nós temos o exemplo de textos injuntivos: regulamentos, propagandas, receitas culinárias, bula de remédio, manual de instruções. Aqui eu coloquei um exemplo de um texto injuntivo que é as instruções de um jogo. Cego, a manual de instrução de um jogo da vida, que era um dos brinquedos da estrela. Aí tem todas as instruções. E por último, nós temos o texto expositivo, que os textos expositivos são classificados em 2 tipos. Nós temos o informativo expositivo e o expositivo argumentativo. O informativo expositivo ele tem como objetivo transmitir informações. Já o argumentativo ele foca na exposição do tema ou a defesa de opinião. Alguns exemplos de textos expositivos são os seminários, as entrevistas, as palestras, as enciclopédias e os verbetes dicionário.
Aí eu coloquei um exemplo aqui, né? O exemplo de um texto expositivo, que é o significado dessa palavra aí, disruptivo. Aí ele dá todo o significado, ok? Como eu falei, os textos dissertativos, o argumentativo, que é o nosso principal, que é a redação pedida pelo Enem, nós iremos estudar bem ele nas próximas aulas, ok? Coloquei aqui uma mensagem final para vocês. Estudar não é uma obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si, né, gente? Então, não parem de estudar. Veja esse vídeo quantas vezes quiserem. Qualquer dúvida podem perguntar no grupo, ok? Esse vídeo tanto vai estar disponível no grupo do WhatsApp como também lá no Google Classroom. Até a nossa próxima aula.